Sabe, existe um direito fundamental na nossa Constituição, que é a viga mestra, a base de tudo na sociedade civil brasileira. É ele que permite que pessoas se juntem por qualquer motivo, desde um simples clube do livro até uma imensa instituição de caridade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na liberdade de associação. Essa pergunta parece simples, né? Mas a resposta revela muito sobre como a nossa sociedade se organiza. Pensa aí, um time de futebol do bairro, uma associação de moradores, um sindicato, um grupo de estudos. Por mais diferentes que pareçam, o que é que todos eles têm em comum? A resposta é que todos eles vivem sob a proteção de uma verdadeira fortaleza constitucional. E é essa fortaleza que a gente vai explorar agora, camada por camada, para entender a força que a nossa Constituição dá para a união entre as pessoas. Nossa jornada vai ter 4 paradas bem definidas. Primeiro, a gente vai conhecer a base que sustenta tudo. Depois, as muralhas que garantem a criação livre. Em seguida, o escudo que protege contra qualquer ataque. E por fim, vamos entender por que essa fortaleza é tão vital para todos nós. Então, vamos começar pela fundação, pelo princípio que serve de alicerce para toda essa estrutura de proteção. Olha só o que o texto da Constituição diz, é bem direto. É plena a liberdade de associação. Essa palavra, plena, não está aí por acaso não. Ela significa que a liberdade é a regra, é o ponto de partida. Mas essa regra vem com 2 condições que desenham, digamos, os seus limites. Vamos analisar rapidinho essas 2 condições. Fins lícitos, isso é um conceito super amplo. A lógica é, se a lei não proíbe, então está permitido. Simples assim. Já a exceção, por outro lado, é bem específica. Proíbe associações de caráter paramilitar. E isso é para proteger o monopólio do uso da força, que deve ser exclusivo do Estado. Com a base bem definida, vamos agora começar a erguer as muralhas dessa nossa fortaleza. Essa parte é toda sobre como as associações são criadas e por que esse processo é tão protegido. Muita gente ainda tem aquela ideia de que para começar um grupo, uma associação, é preciso pedir uma autorização prévia para o Estado. Sabe, preencher um monte de papel e ficar esperando um carimbo de aprovação. Pois é, isso é um grande mito. E a própria Constituição derruba esse mito de forma categórica. A criação de associações independe de autorização. E a proteção vai além, viu? É vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Isso é uma muralha alta e bem forte contra o controle do governo. A mensagem aqui é claríssima. A autonomia é total. As pessoas podem se organizar por vontade própria, sem pedir licença para ninguém. E essa proibição de interferência do Estado tem uma razão histórica. A Constituição de 88 nasceu de um período autoritário, então os constituintes fizeram questão de garantir que o governo não pudesse mais sufocar a sociedade civil. Mas toda fortaleza precisa de um escudo, certo? E agora a gente chega na sua proteção mais poderosa. O que acontece quando uma associação que já existe enfrenta algum tipo de ameaça? Isso aqui é fundamental. Nenhum órgão do governo, seja uma prefeitura, um governo estadual ou o governo federal, pode simplesmente decidir, por conta própria, fechar uma associação. Esse poder foi retirado do Executivo e do Legislativo e colocado exclusivamente nas mãos do Poder Judiciário. É o escudo final. E mesmo o Judiciário precisa seguir regras bem rígidas. Para uma suspensão, uma pausa temporária nas atividades, basta uma decisão judicial. Mas, para a medida mais drástica de todas, a dissolução, ou seja, o fim permanente da associação, aí a exigência é máxima. A decisão do juiz precisa ser final e inapelável. Esse requisito tem um nome jurídico, trânsito em julgado. Na prática, significa que o processo legal se esgotou. Todas as apelações, todos os recursos, tudo. Isso torna a dissolução forçada de uma associação um processo extremamente difícil, o que garante uma proteção imensa contra decisões apressadas ou arbitrárias. Bom, já vimos a base, as muralhas e o escudo. Agora, vamos ao ponto principal. Por que essa fortaleza de direitos é tão, mas tão importante para a vida de todo mundo? Resumindo, a gente tem 3 pilares de proteção. Primeiro, a liberdade de se unir é a regra geral. Segundo, a criação desses grupos é livre da interferência do Estado. E terceiro, a proteção contra o fechamento é garantida pelo nível mais alto da justiça. Juntos, esses pilares formam uma defesa muito sólida para a sociedade civil. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. As associações permitem que as pessoas se unam para fiscalizar o poder, para promover a cultura, para ajudar umas às outras. Se esses grupos são a forma como a voz coletiva da sociedade se manifesta, proteger essa liberdade não é, no fim das contas, proteger o próprio coração da democracia?